Estamos de volta com o nosso programa Ronda Gerais na tela da TV Gazeta Norte Mineira, agradecendo sempre a sua companhia e a sua audiência. E hoje a gente tem a honra de receber aqui o Paulo Guedes, deputado federal. Que honra a gente trazer tantas informações importantes para a nossa população, né, Paulo? Boa noite. Boa noite, Rafa. Boa noite a todos que nos acompanham aqui pela TV Gazeta, esse programa que é líder de audiência, o Ronda Gerais. E estou aqui à sua disposição para esse bate-papo, pronto para responder as perguntas que vierem. Exatamente. Então vamos falar primeiro sobre boas notícias, recursos, emendas para a nossa querida cidade de Montes Claros. O que já foi feito ao longo desses anos do senhor como deputado federal e o que tem de perspectiva? Montes Claros vive uma crise na saúde, e isso todo mundo está vendo, não só pela imprensa, mas pelas redes sociais. O que nós estamos fazendo? Eu, por exemplo, como deputado federal, coloco minhas emendas aqui nos hospitais de Montes Claros. Santa Casa, Universitário, o Desgoldinho, o Mário Ribeiro, todos os hospitais de Montes Claros. A gente tem colocado os recursos e também feito ações importantes. Pra você ter uma ideia, no governo anterior, ficou-se 4 anos sem atualizar os repasses. Além de atualizar, atrasava os repasses. O ano passado, nós conseguimos fazer toda essa regularização. Então, o governo federal colocou no ano passado mais de 100 milhões de reais para Montes Claros, para os hospitais de Montes Claros. Esse ano vai colocar novamente, ou seja, fora o que já colocava, 100 milhões a mais. Então, Montes Claros tem recursos de sobra para investir na saúde. Está faltando aí um pouco de gestão da prefeitura junto com os hospitais. Vimos a crise da pediatria, então não é por falta de recursos. Então a gente está fazendo a nossa parte. Já foram mais de 100 milhões de reais em emendas e também em recursos federais destinados aos hospitais de Montes Claros, que tem a função de atender a população de Montes Claros e também a região, porque aqui muitos casos, aqui atende 90 cidades da região. Todo mundo vem tudo para cá. Tem uma regulação, as prefeituras também pagam para Montes Claros, tem uma PPI, ou seja, então além dos recursos estaduais, os recursos federais, tem também os recursos municipais dos outros municípios. Então os casos mais graves são resolvidos aqui, sempre foi assim, por isso nós precisamos cobrar um pouco mais para que essa gestão funcione, não é falta de dinheiro, porque tem recursos federais e a prefeitura também tem 365 milhões em caixa. Então está faltando aí essa engrenagem funcionar. Ok, agora recursos em outros segmentos, outras áreas, o que o senhor tem destinado? Nós temos trabalhado muito, né? Colocamos recursos, por exemplo, muitos recursos na Codevasf. A Codevasf atende diversos segmentos. Caminhão-pipa, ajuda à agricultura familiar, tratores, obras de infraestrutura, asfaltamento em vias de acesso, nas comunidades, arranjos produtivos locais. Então, assim, os deputados federais colocam muitos recursos na Codevasf para atender as demandas gerais. E eu sou um deles que coloco muito recurso na Codevasf, recursos também nos municípios, todos os municípios, na saúde, na educação, na infraestrutura, transferência especial, que são recursos que caem diretamente na conta da prefeitura para fazer obras, para ajudar no esporte, na educação, na cultura, enfim. Essa é a função do deputado. O deputado tem as emendas e a gente tem ajudado muito, não só Montes Claros, mas toda a nossa região nesse sentido. Agora, as obras estruturantes, essas são de fundamental importância, é aquelas que a gente trabalha para que o governo priorize. Por exemplo, na educação, nós conseguimos colocar mais recursos nos institutos federais. Só para você ter uma ideia, com o apoio do nosso senador Rodrigo Pacheco, do nosso ministro e do presidente Lula, nós estamos colocando esse ano, para os institutos federais da nossa região, mais de 16 milhões de reais para melhorar. Os institutos ficaram abandonados no governo passado. Estava pão e água, as universidades federais também. Então nós recuperamos o orçamento, hoje eles têm recursos para investir. E além disso, esse plus, né, de 16 milhões de reais que estamos colocando para ajudar os institutos em Montes Claros, Janaúba, no Vale do Jequitinhonha, Januária, toda a região. Pirapora. Uma reestruturação. É uma reestruturação, ou seja, os institutos federais e também para a expansão. Nós estamos trabalhando a expansão. Nós estamos criando 8 novos institutos federais, 8 novos campos de institutos federais em Minas. Um deles aqui em Minas Nova, e estamos trabalhando para trazer mais 2, que seriam um para Manga, outro para a cidade de São Francisco. Paulo, o diferencial é que você é um político que conhece as cidades, conhece a região. Isso é um diferencial para na hora de injetar os recursos, na hora de aplicar, né, todas as emendas necessárias para todas essas cidades. Você é um bom entendedor e querido também por toda essa população. Justo, e não é só isso. Aí você vê, por exemplo, na área de transporte, né?
Então, nós estamos trabalhando, colocamos no PAC, por exemplo, a obra da BR-135, que liga Itacarambi a Manga. Já está licitada, dependendo apenas das licenças ambientais. Em breve, essa obra também será uma realidade, que aí liga a região toda, liga Montes Claros, Manga, São Luís do Maranhão, se torna mais um corredor de transporte, de oportunidades para a região. Uma outra obra também que está no PAC, nós estamos trabalhando, é a 367, que liga ali o Vale do Jequitinhonha até a Bahia, até Porto Seguro, também já está prevista para iniciar, já está em fase de licitação. E a outra obra, assim, que é um sonho da nossa região, é a duplicação da 251. Ela está no PAC, é uma obra mais demorada, porque precisa fazer estudos, igual nós fizemos, né? A adequação e também agora já uma fase bem adiantada da 135 de Montes Claros até o Trevão de Curvelo, né? Então essa obra hoje é uma realidade. E Montes Claros hoje ganha, inclusive, né, um anel rodoviário, o Anel Rodoviário Norte, foi fruto daquele trabalho que nós fizemos há 7 anos atrás, quando nós reunimos, aprovamos a obra, fizemos uma audiência pública aqui em Montes Claros e hoje as pessoas, né, no início muita gente xingou, muita gente cobrou, mas quem passa hoje na 135, daqui para Belo Horizonte, viu o tamanho da diferença que há, como era antes e como é agora. Então nós estamos trabalhando também para que o mesmo que nós fizemos daqui para Belo Horizonte, a gente faça daqui para Salinas. Está no PAC, o governo já mandou o BNDES fazer os estudos e em breve nós vamos trazer o ministro dos Transportes aqui para falar o passo a passo como é que será essa obra tão importante para o desenvolvimento de Montes Claros e da região como um todo. Agora falar sobre os programas sociais que são tão importantes para a população, né? Só quem entende, sabe a realidade, vai conseguir compreender a importância. Como é que tem sido essa tratativa em relação à recuperação desses programas pelo governo Lula? Primeiro que nós recuperamos o Bolsa Família, né? O Bolsa Família está turbinado, organizado, né? Atendendo as famílias. Além do Bolsa Família, tem uma série de outros programas. Tem o programa Luz para Todos, que no governo Lula, no primeiro governo Lula, levou energia de graça para 12 milhões de brasileiros. O programa está de volta, ou seja, Montes Claros tem muitos casos, muitas chácaras, né, espalhadas pelo município inteiro, sem energia. As pessoas venderam, não colocaram energia, então as pessoas compraram, foram enganadas, e nós vamos trabalhar para que esse programa venha, não só para Montes Claros, mas para Minas Gerais. No Brasil já está funcionando. Em Minas ele está atrasado porque o governo Zema mandou um ofício para o ministro de Minas e Energia, dizendo que em Minas Gerais não tinha ninguém sem energia. Tamanha desinformação do governo Zema. Só em uma comunidade quilombola, em Matias Cardoso, nós temos 300 famílias sem energia. Então nós estamos trabalhando. Vivem à luz de velas? Vive à luz de vela, candeeiro. Então eu queria dizer para vocês que na segunda-feira nós vamos ter uma audiência pública na Assembleia Legislativa com toda a equipe do governo federal para tratar da volta do Luz para Todos, que é um programa fundamental para a gente fazer a universalização aqui no norte do estado e no estado de Minas Gerais como um todo. Um outro programa importante que vai estar de volta, o Minha Casa Minha Vida. Nós fizemos em Montes Claros, no governo Lula e no governo da presidenta Dilma, 13 mil unidades habitacionais. Depois que eles saíram, parou-se, né? Nós estamos aí há 8 anos, né, sem construir uma casa popular em Montes Claros. Ou seja, nós temos um déficit de moradia imenso em Montes Claros e na região. Então o programa Minha Casa Minha Vida voltou, e nós estamos trabalhando para que nas seleções que aconteçam daqui para frente, das que já aconteceram, a gente consiga avançar e retomar esse programa para melhorar as condições de vida daquelas pessoas que estão no aluguel, que precisam de uma casa, que tem um sonho da sua casa própria. Com certeza melhora a qualidade de vida da pessoa, tem mais recursos para outros investimentos, né? Muito importante esses programas sociais. Agora, Paulo, o senhor citou aí a respeito do governador Zema, tem muita insatisfação a respeito de diversos servidores, principalmente da área da segurança pública. Qual que é o seu comentário a respeito disso? O Zema é uma fraude, né? Foi uma fraude eleitoral, uma mentira. Esse governo é um governo que nada funciona. Primeiro, é um governo que não falta recurso, tem dinheiro demais, porque ele nunca pagou um centavo da dívida. Ou seja, ele pegou a dívida de Minas, que era algo em torno de 90 a 100 bilhões, ela hoje está em 165 bilhões de reais. Ou seja, se descontava todo ano 1,5 bilhão que o governo federal sequestrava de Minas Gerais. Sequestrava não, era o valor que Minas devia da parte da dívida. Ele arrumou uma liminar e durante esse período todo ele não pagou. Ou seja, então, o caixa do Minas Gerais encheu de recursos. Mas não tem gestão. Não é só ter dinheiro no serviço público. Você precisa saber gerir. Uma coisa é ele gerir a loja dele, outra coisa é gerir o Estado. Precisa dialogar.
precisa conversar com os servidores, precisa fazer os servidores trabalhar sua função, ter incentivo para trabalhar. Está aí os policiais. Né? O governo mandou um recurso para a Assembleia, né, dando um aumento de 3%. 3%. Eu me lembro, os professores no governo anterior, com toda dificuldade, nós demos um aumento de 50% para os professores. Conseguimos e mantivemos um aumento de 93% que o governo anterior tinha dado, mas não tinha pago para os policiais militares. Os policiais civis. Ou seja, está todo mundo insatisfeito. O governo paga mal, não tem gestão, não tem uma única obra de relevância, não tem uma única obra que você possa dizer, essa é uma obra, essa é uma marca do governo Zema. Não tem em Montes Claros e não tem em lugar nenhum dessa região. É um governo que não consegue sequer tapar buracos de estradas. É isso. Então tá aí a crítica do deputado federal Paulo Guedes a respeito do governo Zema. Tem manifestações, inclusive, previstas aí de servidores policiais em todo o estado de Minas Gerais. Policiais, professores, nada está funcionando. O DR não funciona, a CEMIG não funciona, a Copasa, ou seja, está tudo... Manifestação recente da Copasa, teve justo, claro. Justo, você quer vender a CEMIG, quer entregar para um amigo, quer vender a Copasa, ou seja, serviços essenciais, eu sou contra a privatização. Água, luz, isso precisa ser público. Porque você entrega para uma empresa, está lá em São Paulo, olha a capital paulista, a maior capital do Brasil, uma das maiores cidades do mundo, faltando energia todo dia, privatizar a energia lá. Vocês vão querer isso em Minas? Vou agora falar do governo federal, né? Como é que e como é que tem sido os trabalhos aí com os ministros, esse diálogo para a reconstrução do país? Sim, estamos trabalhando muito, né? Tem muitos investimentos acontecendo aqui no norte do estado, na área, por exemplo, de Minas Energia, né? É uma região que se descobriu por minério, a energia solar também virou um mote importante na geração de emprego e oportunidades, o governo está investindo muito nesse sentido. Nós temos o Banco do Nordeste, que é um banco de fomento que está financiando vários empreendimentos, que gera renda, que gera oportunidades, e estamos colocando recursos também em áreas essenciais. Já falei da educação, né? Na saúde temos aportado recursos importantes, o programa Minha Casa Minha Vida, os programas sociais, né? Precisamos voltar a programas essenciais, como tínhamos aqui em Montes Claros, e foi fechado pela prefeitura, o restaurante popular, né? Então, se precisar de recursos, eu estou aqui pronto para ajudar. O governo federal coloca a sua parte. Ele existe no restante do país, o restaurante popular? Existe. Aqui foi fechado pela prefeitura. Aqui foi fechado pela prefeitura. Então, o governo federal dá um incentivo e a prefeitura completa. E o outro presidente continuou com esse projeto, não? Não. Com esse programa? Não, aí o outro presidente... vai depender muito do município. Se o município continua, continua o programa. Continua o programa, sim. Isso, desse jeito. E aí tem esse interesse, essa perspectiva de voltar, porque a gente vê muita gente pedindo dinheiro na rua, muita gente com dificuldade financeira, ou até a pessoa que tem um recurso, mas que pagaram um valor menor. O restaurante popular em Montes Claros atendia 1.500 pessoas por dia. Não tem sentido ter sido fechado. Numa cidade que está com quase 400 milhões em caixa. Então, é falta de sensibilidade social. Então, nós precisamos de cuidar de tudo. Precisa do asfalto, precisa da avenida, precisa do viaduto, precisa da escola, precisa do estádio, que também não temos, precisa da cultura, que está abandonada, mas precisa também de cuidar das pessoas. Então, cuidar das pessoas é esse conjunto. Saúde, educação, cultura, moradia, cuidar como um todo. Então, a gente precisa discutir isso. E dentro das ações que o governo federal prepara, é um governo que pensa justamente nessas pessoas, ou seja, nas pessoas que foram excluídas. Por isso que o Lula lançou tantos programas e nós estamos trabalhando para que eles sejam implementados. Agora, as coisas acontecem no município. O governo federal lança os programas, disponibiliza os recursos, mas a gestão, da maioria deles, é municipal. Ou seja, se a administração municipal da não cidade tem interesse, X quiser pirraçar e não receber recurso, não acontece? Não acontece. Agora, a gente, inclusive, exibiu aqui recentemente no nosso Ronda Gerais uma fala, né, do ministro Haddad com o senhor, e falando, né, sobre o seu trabalho, que tem sido de destaque, né, para o governo federal, você conhecedor de toda a nossa região, né, Paulo? Eu ajudei, sim, nós recuperamos o orçamento do Brasil. Pra você ter uma ideia, né, nos últimos 6 anos, o Temer, depois o Bolsonaro, as rodovias ficaram abandonadas, as universidades ficaram a pão e água, os institutos federais foram fechados, o programa Minha Casa Minha Vida foi cortado, né, o programa Luz para Todos foi cortado.
os programas sociais foi cortado, foi reduzido o dinheiro da merenda escolar, ou seja, era um colapso, né, de gestão. Então, nós tivemos essa missão, eu fui presidente da Comissão de Finanças e Tributação o ano passado, no primeiro ano do governo, e ajudei, por isso que o Haddad fez aquele vídeo, nós ajudamos muito a aprovar medidas saneadoras, recuperar o orçamento da União. E o Haddad tem feito isso de forma muito competente, né? O ministro conseguiu aumentar a arrecadação, cobrar impostos dos mais ricos, né? Fazer negociações importantes. Hoje nós tivemos esse ano, no primeiro trimestre, né, a maior arrecadação do primeiro quadrimestre, a maior arrecadação da história, 880 bilhões de reais. Ou seja, nós estamos crescendo com a inflação controlada, nós estamos também o melhor índice de desemprego, ou seja, o emprego voltou a crescer, nós estamos gerando emprego com salário mínimo acima da inflação, nós ficamos 6 anos com o salário mínimo crescendo abaixo da inflação. Agora nós voltamos a aumentar o salário mínimo acima da inflação. Então, tudo isso são medidas que faz o dinheiro circular. Quando o dinheiro circula, fica melhor para o dono da farmácia, para o dono da padaria, para o dono do açougue, para o supermercado, ou seja, dinheiro na mão do povo, economia cresce. Então, os governos anteriores tirou o dinheiro do povo. Então, agora nós estamos voltando a fazer com que essa engrenagem funcione, tendo crédito, financiando, limpando o nome das pessoas, como lançamos aí vários programas, né, para a recuperação do crédito, para as pessoas saírem do SPC, do vermelho, do Serasa, né? Ou seja, estava todo mundo aí, com esses programas que foram criados, as pessoas limparam o nome, né? E hoje nós estamos aí recuperando, o Brasil voltou a crescer. Vamos colocar o dedo na ferida agora? Vamos. Falar sobre taxação aí das importações a partir de R$50. O que tem a perspectiva aí a respeito desse assunto? Tem uma pressão muito grande, né, do varejo, né, para que se taxe tudo, ou seja, que não haja isenção. Hoje tem uma regra que para você comprar, né, nas plataformas internacionais, você quer comprar uma caneta, você quer comprar um alicate, você quer comprar uma roupa, você entra lá na Shein, na Shopee, e você consegue comprar o produto até $50 sem pagar imposto, sem pagar imposto federal, porque o Zema não perdoa, do Estado tem 17%, né? Mas o imposto federal, ele é isentado até $50. Eu sou o relator dessa matéria lá na Câmara, né? É o projeto de lei 2399. Eu estou relatando, já coloquei meu parecer vai de acordo com o que pensa o presidente Lula, você viu a entrevista dele ontem, ele não quer que taxe, ele quer que mantenha essa isenção até $50, e eu estou indo mais além, eu estou criando mais uma faixa, de $50 a $100, que hoje paga 60%, mais 17% do Estado, que é imposto sobre imposto dá mais de 90%. Então, estou reduzindo de 60% para 40% para quem compra na faixa de $50 a $100. Ou seja, o meu parecer vai de encontro com o que o presidente Lula quer e o que a população exige. Ou seja, pagar um pouco menos de imposto e ter acesso a produtos que às vezes a gente não tem aqui no Brasil. Paulo, perspectivas aí da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à nossa cidade de Montes Claros, na região? Tem alguma novidade por vir? Eu tive com ele essa semana, né? Ele me chamou lá no Palácio, batemos um papo, ele falou que vai vir, vai definir uma data, mas nos garantiu, está com muita saudade de Montes Claros, ele tem um carinho especial com Montes Claros. A primeira esposa dele era de Montes Claros, a Maria de Lourdes. Ele esteve aqui várias vezes, inclusive já jantou na minha casa por 3 vezes, em 3 oportunidades, e falou, estou com saudade de roer um piqui, comer uma carne de sol e tomar uma cachaça boa. E vai vir. E me recordo da inauguração tão importante, né, da usina do biodiesel que foi feita, ele esteve aqui, foi uma das diversas visitas do presidente Lula aqui a Montes Claros. Né? Sim, várias vezes, né? Não só. E depois, quando saiu da presidência, ele veio também aqui várias vezes, fazíamos eventos, depois ia lá para casa, recebia as lideranças. Então, assim, o Lula é uma pessoa... Fizemos o aniversário dele aqui. Olha! 3 meses antes de prenderem ele injustamente, ele esteve aqui na Caravana da Cidadania e nós fizemos o aniversário dele aqui. Lá na Praça da Catedral. Sim, recordo desse evento. Nós fizemos cobertura. E depois nós fizemos uma festa para ele, comemorar o aniversário Tomara dele. Que venha logo para anunciar novidades e investimentos para a nossa população que precisa tanto. E virá. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Rondas Gerais. É importante a gente esclarecer, dar a voz aí a todas as autoridades políticas de todos os segmentos, né? Porque é importante esse debate político. O Paulo fala sobre o assunto, depois a gente convida outros, a gente faz
essa oportunidade de falar e questionar coisas importantes para a nossa região, né, deputado? Com certeza. Eu que agradeço. Ok, estamos às ordens. E é isso, nosso programa Ronda Gerais vai para um rápido intervalo. A gente volta com mais notícia, prestação de serviço para você. Não sai daí?